Criança, ninguém me tira desse foco. Meu foco é esse, educar, ensinar, é incentivar, motivar mesmo. Porque eu sei que se muitos que estão ali passando também pela minha mão. Eu perdi 5 famílias. Mas eu também tenho criança na faculdade. Tenho jovens nossos que passou para o FJ agora. Entendeu? Então eu fico assim felicíssima. Porque não está conosco, mas passou por aqui. A importância disso aqui é sobre a cultura, é sobre nós empoderarmos as famílias que são atendidas por nós dentro do projeto. A importância desse projeto é trazer um impacto social e ambiental, porque as pessoas precisam aprender a separar o resíduo, separar o seco do úmido. Porque quando eles entendem que vão durar mais tempo, a vida deles, e eles tendo um recurso da venda desse material, eles sabem que para dentro da casa deles estão levando um alimento. E estou muito feliz por estar recebendo aqui Rede Favela Sustentável. Uma forma de conscientizar as pessoas a separar todos os seus resíduos, não só os adultos e também as crianças, né? Cada um deve ter responsabilidade com o seu resíduo, que a gente chama de lixo, mas na verdade não é lixo, né? São resíduos. Então, cada um tem que ter essa responsabilidade. E esse evento de hoje, esse trabalho é um trabalho assim, que não só vai mostrar para as pessoas adultas, como também para as crianças, que na verdade a gente vê o resíduo pelo chão e acha que simplesmente não tem valor, mas nós estamos vendo dinheiro, uma latinha, um copo de guaraná, né? Vários materiais. O lixo não sai do planeta, até porque a gente só tem um planeta e ele já está muito cheio. Então a gente precisa olhar para o que de fato é lixo. É aquilo que não serve para mais nada, não dá para ser transformado em nada. É saber o que nós vamos fazer com esse material, o que nós podemos fazer para poder estar gerando renda e olhar, realmente olhar para aquilo que as pessoas chamam de lixo como potência. Isso é com pano, isso é com a cápsula, isso é com óleo e as mulheres fazendo, principalmente está na mão das mulheres. E são as chefes de família, a maioria são chefes de família dentro de casa e dentro da favela. Quando todos os homens já saíram, as mulheres já começam muito mais cedo a estar cuidando de tudo. Olha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. A gente, no momento da cozinha, né, a gente primeiro está falando de uma cozinha de afeto, porque somos todas mulheres, de uma cozinha de afeto mais ainda, porque é dentro de uma escola. A alimentação escolar, gente, é a alimentação mais importante para um aluno, para um estudante que mora na favela. E hoje, né, poder oferecer um cardápio muito diverso, incluindo tantas pessoas da Rede de Favela Sustentável, nosso coração está em grande festa. Muita gratidão. E tentando aproveitar o máximo do que a gente podia dos alimentos, né? Todo o resíduo foi para os porcos daqui, né, da criação local. Serviu também para compostagem, para a oficina de compostagem. E eu já guardei um saquinho para levar para minhas galinhas. O meu principal objetivo aqui no trabalho é ver a construção, um local para me poder acolher esses catadores. Porque somos catadores, mas nós não temos o nosso espaço. Nem o espaço do Lar dos Sonhos. É um lar, por isso que é Lar dos Sonhos, porque o local é precário. Tendo apoio, a gente consegue muita coisa, fazer um trabalho conscientizando os moradores, educando as crianças nesse sentido. Então a gente pode fazer uma comunidade limpa, uma cidade limpa. A gente pode só juntar força e a gente consegue. Então essa dificuldade que nós temos pode ser resolvida só com a nossa própria construção. Então essa é uma demanda assim de primeira que nós estamos já há 11 anos, partindo por 12, nessa puxada aí, nós somos força, foco e poder.